Integridade. Integridade é o que você faz quando não tem ninguém vendo, né? Ou quando ninguém vai saber o resultado do que você fez. Então, essa é uma frase aí que é bem famosa, várias pessoas reproduzem ela, né? E faz total sentido, né? Esse é o tema que a gente vai falar hoje, é uma das características do líder integral. E a gente vai explorar bastante isso, como que a integridade até se comunica com os diversos níveis de consciência, trazer alguns casos emblemáticos aí que a gente acabou visualizando, o quão importante é esse aspecto, né, para uma liderança de fato integral. Então, Zé, seja bem-vindo a essa conversa, esse aqui é um tópico aí que você tem bastante vivência já também, né? Sim, gente, é um prazer de novo estar aqui com vocês. É isso aí, eu acho que integridade para mim é algo super importante no dia a dia, tanto no dia a dia da liderança, no meu papel de líder, quanto em facilitação de programas, né, de desenvolvimento de lideranças e workshops. É uma questão que a gente sempre trabalha, a gente sempre aborda, né? E como você falou, Guilherme, tem significados distintos para pessoas diferentes, né, e níveis de consciência diferentes. Eu acho que esse é um ponto super relevante para a gente mencionar também acerca do conceito, né, de integridade. Você falou de resultados, né? É, aquela coisa do resultado, né? E não tem jeito, o meio organizacional ele é um meio que vai estar sempre falando de resultados, né? É o foco, afinal de contas, as empresas, as organizações precisam sobreviver, né? Precisam serem economicamente sustentáveis no longo prazo. Entretanto, quando a gente fala de integridade, né, a gente não está olhando, né, exatamente o que, né, nós estamos entregando, né? Ou seja, o resultado no final. Mas estamos falando justamente do como, né? Como que a gente está entregando esse resultado, né? O caminho, o processo, né, para a entrega do resultado. Eu acho que esse é um ponto bastante legal de mencionar. A integridade tem tudo a ver como nós fazemos, como nós chegamos ao resultado. Eu acho que esse é um ponto legal. Uhum. E nesse sentido, né, o que a gente observa, né, que a integridade ela está muito vinculada com os valores e os princípios de cada um também, né? E dentro do contexto organizacional, dos princípios e valores da organização Da como um todo. organização. Uhum. Então, é legal também entender que a integridade, por mais esquisito que seja falar isso, ela também é relativa, né? Ela é relativa aos princípios e valores que cada um tem e o que é enfim, que é importante para aquela pessoa. É claro que quando você está dentro de um contexto social, existem como posso colocar, costumes e culturas que precisam ser respeitadas, né, para honrar aquele sistema enfim, que você está pertencendo ali. Mas é interessante trazer essa visão relativizada da integridade, né, porque ela depende muito do contexto. E uma coisa que hoje representa integridade, talvez no futuro não vai representar mais, né? Se a gente olhar para trás, assim, vários dos valores que às vezes as pessoas tinham, hoje não são mais tão não representam mais essa Relevante, né? visão, né? Tipo, de uma correção mesmo, de uma atuação ética e moral, assim, né? Exatamente. Aí você falou Olhar uma bem coisa. para trás, lá na Grécia, né? Enfim, Roma. Exato, exatamente, exatamente. E não precisa nem ir muito longe, né? É. Se a gente lembra aí de algumas décadas atrás, a maioria das organizações ainda tinha muitos valores, vamos dizer assim, ligados ao nível de consciência, né, azul, né, ao nível de consciência, né, uma perspectiva diplomática, né, fundamentalista, né, conformista, na qual os valores, vamos colocar assim, a gente pode até chamar, né, alguns valores bíblicos, né, vamos colocar dessa maneira, eram considerados valores inegociáveis, né? Eram colocados como verdades absolutas. E nesses valores, muitos deles já caíram. Muitos deles acabaram já hoje não sendo mais a prática do dia a dia pela própria evolução natural da sociedade. Esse é um ponto super importante da gente mencionar, porque até quando a gente fala de ética e moral, né? A primeira coisa que vem quando fala de moral é uma associação muito forte com
com valores do nível azul, né? Muito forte. É uma associação muito forte e até com a perspectiva mais tradicional mesmo da realidade, a pegada mais tradicional das pessoas nesse nível de consciência. Então, é bastante importante a gente estar sintonizado, na verdade, com o fato de que as pessoas têm valores diferentes, então, consequentemente, aquilo que é integridade para cada uma delas vai depender desses valores. Isso é crucial, né, de ser compreendido. E assim, isso é muito interessante. É claro, como a gente falou antes, né? Tem princípios básicos dentro do contexto social, mas mesmo assim, ainda tem subgrupos que se identificam com valores que são distintos e que para eles aquilo representa integridade, né? E eu acho que é importante fazer também a correlação com os níveis de consciência, uma vez que a gente tem trazendo bastante a abordagem da teoria integral. Eu vejo assim, até o nível azul existe uma certa integridade, né, de pertencimento ali ao bando, ao grupo, à tribo, de respeito aos valores que são comuns ali, mas eu acho que no nível azul ele toma uma nova proporção de fato, né, de ter os 10 mandamentos na pedra ali, falando, ó, Isso aqui é que todo mundo vai seguir, isso aqui são os valores éticos e morais do grupo, e a partir do momento que vai se desenvolvendo, vai adquirindo um outro aspecto, eu acho que principalmente depois do nível verde ali, que são muito mais os valores e aspectos individuais, né? Talvez na laranja comece um pouco disso, mas ainda meio que como uma lógica do rebelde, assim, né? Mas o verde já é muito mais uma lógica, acho que o verde bem mais o amarelo, né? Já é muito mais uma lógica de um locus interno, de entender, peraí, qual que é o meu lugar no mundo, o que é, considerando o meu histórico, o meu sistema, as minhas raízes, o que é integridade para mim, né? As minhas próprias vivências, né? E aí é um outro nível de entendimento do que é o certo e o que é errado, né? Que não fica limitado, o meu certo é o certo para todo mundo, o meu errado é o errado para todo mundo, que é o dogmatismo do azul, né? Exatamente. Você falou tudo. A gente pode ver aí a própria história da humanidade, quer dizer, enquanto existia uma ética, vamos colocar assim, né, um espírito de época, né, até o nível vermelho, a sociedade era muito instável, muito bagunçada, né? É natural esse processo. E o nível azul de consciência ele foi o primeiro que efetivamente trouxe a questão da integridade como algo relevante, né? Extremamente relevante. Basta a gente lembrar, né, da ética do nível vermelho de consciência, a lógica, por exemplo, pré-bíblica, né, do olho por olho, dente por dente, né, esse tipo de situação, quer dizer, a rebeldia e a insurgência e a briga e o conflito eram algo vamos dizer assim, inevitável, porque a lógica, imagina, né, não tem certo e errado, não existia um balizamento efetivo do que era certo e errado. E aí o nível azul traz isso, efetivamente começa a trazer numa lógica absolutista, que quando eu contraponho, né, faz todo sentido dentro do meu grupo, mas quando eu estou em contato com um grupo, né, com histórias diferentes, com contextos diferentes, eu vou sentir essa diferença, né? Eu vou perceber essa diferença e vou ter que estar atento a ela. Mas até o nível azul de consciência, as pessoas em geral não estão atentos e acabam efetivamente tendo, né, na verdade, um preconceito, né, e rejeitando naquele grupo a pessoa que os valores são diferentes, cujos valores são diferentes. E sabe o que é um ponto que me veio aqui, Zé, quando você estava falando? Que até o nível verde, isso ainda de certa forma está meio camuflado lá. E sabe qual foi o exemplo que me veio aqui? Você lembra da Copa no Catar? E é claro que o Catar é um país que tem valores, né, muito diferentes dos valores ocidentais, digamos assim, né? E houve um debate muito grande em torno disso, do o que é aceitável, né? Tipo, e aí o nível verde que tem ainda esse âmbito dogmático, assim, né? Ele se manifestou muito forte em dizer, não, peraí, mas olha o tratamento às mulheres, olha a questão da homossexualidade, como é tratada e tudo mais. E isso é um tema muito complexo, tá? Eu gostaria de trazer, assim, porque... Super complexo. Veja, por exemplo, né, na Copa, eu lembro muito bem que... porque são duas questões, né? Vamos dizer assim,
ao mesmo tempo, é um evento global, é um evento internacional realizado num país de valores tradicionais, né? E valores tradicionais que se conflitam com os valores, mesmo os valores tradicionais do Ocidente, vamos colocar assim, né? Existe um conflito com os valores tradicionais do Ocidente. Então, ali a gente tinha um super case, na verdade, de integridade por conta disso. Ficou claro, por exemplo, o posicionamento da FIFA. Eu vejo que todo e qualquer protesto que pudesse haver em relação à escolha do Catar e a forma como as coisas são conduzidas no Catar, se a FIFA é uma organização internacional, ela tinha que, de alguma maneira, tolerar esses protestos, né? Então, veja, ao mesmo tempo que, cara, são os caras e aí você vai fazer o quê, né? Agora, para isso, se eles são assim, estão querendo sediar um evento internacional, então eles têm que estar preparados para enfrentar protestos. Eles devem saber que os protestos vão acontecer naturalmente. E eu achei interessante que a FIFA realmente colocou vamos dizer assim, ela colocou um limite nos protestos, tentando evitar um desgaste com o Estado, né, com o país, com o governo, tentando evitar um desgaste nesse sentido. E a partir de certo momento, quando o Brasil saiu, o Brasil e Portugal saíram, eu passei a torcer para a Inglaterra justamente pelo protesto ali no início do jogo, né, que eles faziam sempre, né, que eu falei, né, estão mantendo aí a ideia do protesto. Eu acho que esse é um ponto interessante, mas o nível verde de consciência ele tem uma tendência natural de, a gente não diz que é um fundamentalismo, mas é uma rigidez. É aquela coisa assim, é uma rigidez ao dizer que tudo é totalmente relativo. E quando você coloca que tudo é totalmente relativo, existe uma rigidez aí. Porque se tudo é totalmente relativo, até essa afirmativa de que tudo é totalmente relativo, ela também está no contexto cultural, no contexto de nível de consciência, e ela também fica sendo relativa. Então, o problema então, eles acabam vivendo um problema bastante grande nesse sentido, né? É uma pegada, é uma rigidez meio que incoerente mesmo, né? Que traz uma incoerência por si. E eu acho que isso, para mim, teve até um episódio triste, né, daquele jornalista, eu acho que eu não lembro se era inglês ou americano, Uhum. ele teve uma morte super polêmica, ele também era homossexual, assumido e tal, e ele teve um ataque cardíaco, você lembra? Meio que ele de Uhum. súbito, assim, e ele desapareceu e tal, e depois ele ressurgiu, tal, né, enfim, morto, né? Então, enfim, são algumas coisas que ficaram meio inexplicáveis, né, de todo esse período, mas aí para mim mostrou, trazendo de volta para o tópico da integridade, né, como a FIFA, na verdade, não foi íntegra com os próprios Exato. valores que ela prega, né, Que ela prega. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Em nome de não se desgastar com o governo qatari, ela acabou indo contra os valores dela, ou seja, ela agiu contra os valores que ela prega, né? exato. Por quê? E Porque aí ela foi não íntegra. e Oi? porque no final o grande valor dela era o valor do laranja, que era eles só estavam querendo dinheiro no final. Exatamente, exatamente. No fundo, o que ficou evidente ali é que o que valia ali era a grana mesmo, né? É. E eu acho que, de certa forma, veja como isso permeou muito outras questões que aconteceram durante a Copa. Por exemplo, na comemoração dos jogadores da Argentina, eu acho que ninguém esquece o goleiro da Argentina fazendo o que ele fez com a taça, né? Olha, eu duvido que ele se sentisse a vontade de fazer aquele gesto com a taça numa Copa na França, numa Copa na Alemanha, né, numa Copa no país com nível de consciência, né, médio mais elevado, né, e dentro da civilização ocidental. Eu acho que o ambiente, ao saber que está num ambiente machista, né, num ambiente com as características da cultura qatari, ele se sentiu muito à vontade de fazer aquela expressão, né, absolutamente ali, né, machista e tal, né, com a taça, e com certeza influenciado pelo contexto, né, se sentindo à vontade pelo contexto. Né? No final ele também mostrou os valores e a integridade dele ali, né? Dele. O contexto fez ele manifestar os Sim, valores e a integridade dele. total, total. E aí trazendo, né, assim, ó, a integridade eu acho que a gente pode caracterizar ela basicamente com talvez três elementos aí, né? Um seria a honestidade, eu acho, né, que é talvez um dos componentes disso.
O segundo, que é muito que a gente está falando agora, consistência das ações, né? Como que em múltiplos contextos você consegue, mesmo que o contexto seja, digamos assim, te traga um estímulo para você não agir conforme o teu valor, você ainda se mantém com aquele valor, né? Eu acho que esse é um ponto. E o terceiro é o nível mais profundo, que é o nível de pensamento mesmo, né? Como manter uma integridade mais profunda no nível de policiar até os pensamentos, os modelos mentais que você tem, né? E aí vem aquela questão, né, de você fazer o que é certo mesmo quando ninguém tá olhando, né? E aí é claro que no pensamento ninguém vai ver além de você mesmo, né? E tem uma Exato, frase que eu gosto muito, assim, que é eu acho que é do Thich Nhat Hanh, eu nunca me sei falar o nome dele. exato. É, exatamente. Um monge tibetano e tal, que morava na França, e ele falava, né, que qualquer traição sempre começa na mente, né? Que se você, na tua mente, você teve um pensamento de trair algum valor teu, enfim, qualquer coisa que seja, e você não, de alguma forma, Não lidou com estava esse atento. pensamento, você começou um processo de traição ali, né? Então, é bem interessante pensar nisso, porque eu tenho certeza, uma grande maioria das pessoas não tem esse nível de policiamento, assim, né? Porque no final das contas, que se a gente pensa, a gente em algum momento vai começar a manifestar. Então, é legal trazer esse nível de profundidade também para a visão da integridade, porque acho que isso se manifesta principalmente nos níveis mais elevados, né? Você vê que as pessoas que têm um nível ali, talvez do amarelo, turquesa, elas já têm um nível de profundidade dessa integridade que não é só o nível manifesto, né? Exato, exato. Essas três questões que você trouxe, na verdade, a gente pode entender até como diferentes graus de aderência aos valores, né? Então, vamos colocar assim, né? Do que eu falo, né? A aderência do que eu falo aos meus valores, do que eu ajo efetivamente em relação aos meus valores e daquilo que eu penso. Logicamente, né? A gente sabe, né? Quem pratica meditação sabe que a ideia de controlar pensamento ela é extremamente, vamos dizer assim, não eficaz, né? Mas Sim. nesse caso não é controlar o que a gente pensa, mas muito mais jogar a luz da atenção mesmo, né? Então, assim, perceber, cara, eu estou pensando isso, posso pensar à vontade, deixa o pensamento aparecer, mas eu estou vendo aqui, cara, né? Eu estou de olho, eu não vou agir de acordo com essa ideia, né? Eu estou de olho, né? E esse é um ponto super importante, porque né, na própria raiz do pensamento fundamentalista azul, na questão da integridade, né, bíblica, vamos colocar assim, né, a integridade original, né, na civilização judaico-cristã, você tinha muito essa coisa do pensamento proibido. E, na verdade, a ideia é, cara, não tem pensamento proibido. Você não acumulou karma nenhum ainda enquanto aquela questão está no teu pensamento. O importante é que você não deixe ela se materializar em palavras e se materializar em atos. E aí, para isso, você vai precisar de muita consciência. Né? É. Aí você efetivamente precisa de consciência. Né? Sim, eu gosto da visão da yoga, né? Que a yoga fala que os pensamentos, eles são uma vibração ali que está manifestada que é com base no nosso histórico espiritual, de alguma forma, né? Que aí tem Uhum. todos os conceitos do karma e tudo mais. E, e aí o grande ponto é quando você coloca... Aquilo, na verdade, é uma tendência, né? Se você coloca Exatamente. A a tua predisposição. Né? exato. Exatamente isso. Então, Uhum. se você coloca atenção, coloca consciência naquilo, você percebe aquela tendência, e aí, você percebendo aquela tendência, você consegue agir da forma que vai ser mais íntegra, de acordo com seus próprios valores, né? Exatamente, exatamente. Mas é Exato. sempre importante a gente sempre enfatizar isso, né? Que tanto o sentir, né, as emoções, quanto o pensar, a gente não pode ter a ambição de controlá-los, né? Porque aí a gente, na verdade, para controlá-los, a gente vai regredir da complexidade da consciência, né? A gente tem que deixar eles acontecerem, eles nos informarem, mas estar consciente para poder tomar as decisões mais adequadas em relação àquela informação. Eu acho que essa que é uma questão super importante em relação a isso. Eu gosto muito da abordagem do Fred Kaufman, né, que eu acho que nos dias de hoje, né, principalmente se a gente olha aí o que vem acontecendo no mundo corporativo de uma forma geral,
faz muito sentido, né? E o Fred Kaufman comenta muito, ele fala as organizações existem para terem resultado, né? Então, assim, elas têm um propósito, obviamente, mas elas nunca vão poder alcançar esse propósito se elas não tiverem resultado. Então, elas precisam ter o resultado para serem sustentáveis no longo prazo. Entretanto, existe, o resultado é o que todo mundo imagina no primeiro momento como sucesso, mas aí ele lembra sempre do sucesso além do sucesso. É um conceito que ele trabalha muito fortemente e que eu acho que é fundamental quando a gente fala de integridade, né? A partir do momento que a gente... E a atitude de integridade tem muito a ver com isso, né? Eu passar a observar e a buscar esse sucesso além do sucesso. Ou seja, eu não vou ficar buscando simplesmente o resultado final. Eu tenho que buscar que todos os passos que eu der até chegar ao resultado final tem que ter aderência aos meus valores. Né? Tem que ter aderência aos meus valores, aos valores organizacionais. E aí é muito importante, né? As pessoas, às vezes, é muito comum pessoas me questionarem, mas peraí, os meus valores não necessariamente batem com os valores da minha organização. E eu sempre pondero que, olha, isso não é um problema se o teu valor não é conflitante com o valor da organização. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente não tem que ter congruência total de valores com a empresa que a gente trabalha. A gente não precisa disso. O que a gente não pode ter, e isso é super relevante, é o quê? Aderência a valores que são conflitantes. Né? Ou seja, eu tenho valor para mim que é totalmente conflitante com o valor da minha organização. Cara, aí a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema em termos do potencial e da capacidade de você agir com integridade dentro dessa organização. Uhum. É bem isso, né? Acho que depende do tamanho disso também, né? Do tamanho dessa discordância, assim, né? Eu vejo hoje, por exemplo, uma que para mim é muito clara, assim, né? Que as organizações hoje, elas estão vibrando mais um nível mais verde, né? Ou pelo menos transparecendo, vibrar no nível mais verde. Aí tem campanhas de conscientização com minorias, né? Enfim, com as causas LGBT, por exemplo, e diversas outras. E existe uma resistência nas organizações das pessoas que têm uma visão um pouco mais azul, assim, né, com relação a isso. Eu tenho percebido esse movimento também de, peraí, não, mas isso, eu não concordo com isso também, sabe? As pessoas se manifestando também, então, chega um limite que a pessoa de fato tem que analisar, né? Tipo, até quando que isso Porque o que eu vejo também, de alguma forma, a integridade ela chega num nível que ela se torna a própria manifestação da pessoa, né? A totalidade, a expressão da totalidade da pessoa, da unidade da pessoa, digamos assim, ela é expressada por meio da integridade. Por isso talvez tenha esse nome, né, de integridade, né? Porque de fato com inteireza, né? Tem a ver com inteireza, né? Exatamente. A pessoa então, estar toda ali, né? A pessoa daí tem que avaliar mesmo, né? Será que faz sentido para mim, sabe? Será que esse é um valor mesmo meu, né? Ou será que é um valor que eu falo para os outros e eu me posiciono de alguma forma publicamente assim e, na verdade, meu valor já não é esse, sabe? Meu valor é outro. Então, não sei, são questionamentos que é até difícil de encontrar uma resposta, mas que eu vejo acontecendo, assim, essa manifestação e que eu percebo o conflito que há nisso, assim, sabe? Não sei se você percebe isso também. Percebo, não, com certeza, com certeza. E o mundo organizacional, eu vejo que ele, justamente pela questão do resultado, ele acaba sendo um grande testador, né? Ele é uma grande pista de testes para a integridade das pessoas, porque as pessoas vão ser confrontadas com situações em que os valores dela, né, aquilo que ela diz que acredita, aquilo diz que é inegociável, vai ser colocado à prova, né? E isso é muito frequente. O mundo organizacional ele testa isso efetivamente. E veja, muitas vezes em empresas e que também declaram esses valores, né? Também declaram esses valores. E a pessoa vai se ver tentada a esse tipo de situação. É impossível não resgatar nesse momento a questão das americanas, né? Sim. Ninguém pode, em sã consciência, vai achar que
o que aconteceu foi um erro de digitação, por exemplo, ou um erro Seria uma coluna na involuntário, planilha. né? Assim, não, mas são uns bilhõezinhos, né? Mas uns bilhõezinhos, né? Mas não, foi tudo, ninguém viu mesmo, foi. Não. Então, assim, é um exemplo que fica muito claro a troca, né? O trade-off, quer dizer, muitas pessoas ali certamente contrariar os valores que elas defendem e expõem para que aquela situação pudesse acontecer, né? Para que chegasse, né, um gap ali enorme entre que realmente a situação realmente, né, da empresa, real da empresa, e o que ela estava colocando nos demonstrativos dela. Então, assim, com certeza a gente sabe que houve muito disso lá, ou seja, houve falta de integridade de muita gente envolvida nesse processo, né? E como a gente viu, ainda mais numa empresa que tem uma cultura muito laranja, muito forte, né? De um grupo de gestão muito laranja, muito forte, como é o 3G, né? Historicamente, aí, todas as empresas do grupo têm essa questão do laranja forte, e aí a gente vê como vai ser colocado como se coloca à prova mesmo, né? O quão inegociáveis são esses valores. Acho que esse é um ponto bastante relevante. Eu até fico pensando, assim, o quanto esses grandes líderes, assim, né, globais, né, o quanto eles são, se a gente viu no caso da Americanas, né, que é um caso mais local, assim, eu fico imaginando, Uhum. não sei, o Bill Gates, por exemplo, sabe? Esses caras, assim, o Obama, o quão o cara tem que ser fundamentado mesmo, a pessoa tem que ser tão fundamentada nos seus valores, porque a cada momento, a cada decisão que a pessoa toma, ela está Exatamente. sendo testada numa situação extremamente Uhum. complexa. E se ela não tiver tão sedimentada nos seus próprios valores, na sua própria integridade, a chance dela dar um passo ali fora que vai ter um impacto enorme, né, para as pessoas, para o mundo, enfim. Eu estava até vendo uma entrevista outro dia do Obama com a Oprah. E ela pergunta para ele, entre outras coisas, assim, no determinado momento, ela pergunta sobre aquela questão que começaram a questionar se ele era um cidadão americano, não sei se você vai se lembrar. E aí perguntam para ele sobre isso e tal, e ele fala assim, ele fala, olha, e ela falou, não, aquele foi o momento que deu para ver que você ficou visivelmente irritado, um dos poucos momentos durante a tua presidência que deu para ver que você ficou irritado durante aquela coletiva. E ele falou assim, é que também eu tenho tanta coisa para decidir que impacta a vida de tanta gente e eu tenho que ficar respondendo isso que já foi respondido, já foi mostrado, sabe, documento e tudo mais. Então, aquilo foi uma coisa que me irritou. E aí ele fala, porque a vida do presidente a gente precisa tomar decisão a cada momento que impacta a vida de milhões de pessoas. Então, ser, né, enfim, interrompido com coisas que não tem sentido, que todo mundo sabe, só para criar polêmica, sabe? É uma coisa que não faz sentido. Mas você vê o quão é importante ele ter também essa autoconsciência e essa reflexão Exatamente. e essa qualidade de presença para ainda conseguir pontuar. E se você vê o vídeo, tipo, ela fala que ele fica alterado, mas meu, o cara tá normal, ele tá falando assim, É ele fala normal, absolutamente normal, que exato. esse tema aqui não é um tema tão relevante igual os outros que a gente está tratando. A gente já publicou a certidão. Se você quiser saber mais, pode ligar pro cartório lá no Havaí. Mas é isso, assim. Legal, legal. Acho que é fundamental, fundamental. E é bem isso, acho que nível de presença e de atenção que você consegue dar nas suas emoções naquele momento, né? De perceber, cara, pô, fiquei nervoso, né? Mas agora isso aqui não é importante, né? Vamos dar o foco naquilo que realmente importa. Eu acho que isso é uma super demonstração de maestria emocional e complexidade mental também, né? De nível de consciência elevado, com Acho certeza. e aí tem um link, né, bem interessante entre o nível de consciência e a capacidade de presença, né? Eu acho que é uma coisa que está muito vinculada. Quanto mais presente você está, quanto mais consciente, maior vai ser a tua percepção, a tua auto-percepção, a percepção do contexto, para você se posicionar da melhor forma. E aí eu me remete muito para a situação da condição de presença que a pessoa precisa sustentar também, porque é muito fácil você, quando você está num contexto que é desfavorável, tipo a questão da Americanas, né? O cara pode até ser uma pessoa extremamente íntegra, mas se Exato. a pessoa não está Uhum. consciente daquele momento que ela está vivendo, dos estímulos que estão acontecendo, tudo que está. É muito fácil ela ir no fluxo e depois que ela percebe, já foi, entendeu? Ela já tomou a decisão, já.
teve um impacto enorme, assim, então, Exatamente, veja quantas pessoas não devem ter percebido o problema e se questionado, peraí, mas se chegou até aqui é porque fulano sabe. Será que eu dou o alerta, eu toco o alerta aqui? uhum, Ou, né? Então, assim, então a gente percebe exatamente isso, né? Quantas pessoas foram envolvidas naquilo, tiveram a possibilidade de questionar, de repente várias questionaram, né? Mas a gente vê exatamente isso. Quando a gente fala numa posição dessa, justamente, e aí o sucesso, além do sucesso do Kaufman, é justamente isso, quer dizer, ele coloca que, cara, é, a graça não é mais o resultado final, né? A graça é a arte, a obra de arte que eu vou ter que construir para conseguir estar o tempo inteiro alinhado com meus valores, né? Que dependendo da situação é uma complexidade monstruosa, né? Muitas vezes é o que você falou. A minha decisão ela vai ter alguma implicação, por exemplo, em algumas pessoas perderem a vida, seja uma ou outra. E aí, né? Qual que aí a gente entra naquele do dilema do bonde, mais ou menos, né? Do bonde que vai descarrilhar para um lado, acertar tantas pessoas, ou vai matar tantas, né? Se não for para o outro, né? Então a gente entra num tipo de dilema desse. E isso são você tomar uma decisão nesse contexto é um super exercício de, de integridade, né? É um exercício fantástico de integridade. é extremamente profundo, assim, né? E aí, no fundo, em alguns momentos não existe resposta certa ou resposta errada. É basicamente o que está alinhado com o seu eu interior, não sei, com a sua perspectiva de mundo, né? Com Ah, certeza, com certeza. A gente está falando muito de americanas, né, de culturas laranjas, e aí a gente vê a importância da questão da aderência, e principalmente, eu acho que um conceito que vem muito forte quando a gente fala de integridade, né, é a ideia do walk the talk, né? E porque, assim, de alguma maneira, qualquer valor organizacional, são as lideranças que difundem e consolidam esses valores. Quer dizer, a prática dos líderes são as práticas que acabam sendo consolidadas. Né? E eu acho que é inevitável mencionar nesse contexto o caso Natura hoje, né? Que é uma empresa reconhecida pelos seus valores, né? Ligados à sustentabilidade, né? Seja, né? Valores ESG mesmo, uma empresa fortemente reconhecida, né? Por sustentabilidade ambiental, social e tudo mais. E a gente vê o que aconteceu, né? E a gente vê o impacto que isso pode ter, né? Justamente é uma questão de governança, na verdade, é uma questão de governança, mas o impacto que isso pode ter na consolidação e na manutenção e desenvolvimento desses valores dentro da organização, né? Então, assim, como você vê, né, quando transparece para a sociedade que essa empresa, com todos esses valores, estava né, remunerando seus executivos com bônus milionários, né, com a empresa dando resultado negativo ou não alcançando as metas, né, que foram estabelecidas. Né? Então, isso para a sociedade como um todo é um choque, e eu acho que mais ainda, né, para quem está dentro da empresa é um choque. E aquelas pessoas que estão ali deveriam ser os grandes guardiões dos valores organizacionais, né? Os grandes guardiões da integridade, os grandes exemplos, né? Os role plays para o restante da organização. E ali deixaram de atuar dessa forma. Né? Então eu vejo que é realmente muito complexo, não há dúvida nenhuma, né, do grau de complexidade disso, de tudo isso, mas demanda efetivamente níveis de consciência bastante elevados e uma capacidade, né, de presença muito grande, né, uma capacidade de presença gigantesca. sim. E eu vejo assim também, tem muito vínculo com um outro valor do líder integral, que é a humildade também. A gente conseguir reconhecer que Exato. Uhum. por melhor que a gente consiga, né, tá consciente e tal, em algum momento a gente vai falhar com relação aos nossos valores. Isso, assim, é certo, né?
Então, reconhecer a nossa também, de certa forma, nossa pequenez também com relação a isso, sabe? Exato, exato. Uhum, E a exatamente. gente fala muito sobre segurança psicológica, às vezes transparecer isso para o grupo, para usar o grupo também como um alicerce ali que vai fazer com que a gente traga essa atenção se em algum momento a gente falhar, né? Então, isso é muito complexo, porque é um nível de vulnerabilidade absurdo, mas que se você conseguir alcançar esse nível, te ajuda muito a manter essa coerência, né, de ação e essa consistência prática. Exato. Exatamente. A gente fala, assim, eu costumo bater muito em cima disso, quando a gente começa a falar de integridade, principalmente quando a gente fala de transparência nas organizações, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a partir do momento que a integridade é uma máscara organizacional, ela não é integridade. A partir do momento que as pessoas, não, eu tenho que parecer íntegro. Não, você não tem que parecer íntegro. A integridade, a integridade é tudo menos parecer, né? A integridade é ser, efetivamente. E aí vem essa questão. Nós vamos, sim, em vários momentos, atuar contra os nossos valores, mas é super importante eu perceber isso e mais, eu ter a capacidade de assumir, né? Porque aí está a beleza da integridade, efetivamente, né? Eu ter a capacidade de assumir e aí eu, como líder, por exemplo, vou estar mostrando essa minha vulnerabilidade para o grupo todo, mas reforçando a importância de ser íntegro. Na prática, eu vou estar reforçando a importância de ser íntegro. O que seria muito diferente se eu tivesse tido a escorregada em relação aos meus valores. Não compartilho com ninguém, porque eu não posso deixar de ter a imagem de ser íntegro, né? Não compartilho com ninguém, mas todo mundo começa a saber do que aconteceu. Quando isso acontece, aí eu estou dando aquele exemplo totalmente ao contrário, né? Eu estou vestindo a máscara da integridade e dando exemplo totalmente oposto. Então, Né? acho que integridade também conseguir ser vulnerável em relação aos momentos em que você não é íntegro, né? Você não age com integridade, seja em relação aos seus valores que você defende, em relação aos valores da organização. Eu acho que essa questão, pô, eu errei, acho que é super relevante, super E importante. até antes de errar, né? Se colocar mesmo como a Amy Edmondson, né? Que é uma das maiores estudiosas de segurança psicológica, ela fala que uma das maiores características do líder, né? O líder que exerce mesmo segurança psicológica, ele reconhece tem um termo em inglês, né? Failability, né? Que é a sua habilidade de falhar, né? Uhum, Então, uhum. é certo que a gente vai falhar em algum momento. E como a condição humana é essa, então reconhecendo isso é a base para a gente conseguir construir algo sólido, né? É, Exatamente. E isso a gente está falando de uma falha no nível bem mais sutil, né? É exatamente isso, que é super importante para cultivar esse nível, né, de consciência, esse nível de atenção, né, para a organização. Antes de finalizar, eu queria colocar aqui, né, eu com uma carreira, né, profissional, docente, até de executivo durante bastante tempo numa instituição franciscana, né, na FI Business School, aqui em Curitiba. Eu sempre gosto de lembrar de algumas passagens interessantes de São Francisco de Assis. E aí eu sempre costumo falar com os meus alunos, né, de pós, de MBA, né, os meus alunos em workshops também, empresas, eu sempre menciono, né, o walk the talk franciscano. Né? Então, São Francisco, né, tinha uma frase para os seus seguidores, né, tinha uma frase muito relevante que traduz muito esse componente do exemplo para a integridade. Né? Então, ele mencionava assim: pregue o evangelho o tempo inteiro. Se precisar, use palavras. Acho que esse é um fechamento legal aí para nossa conversa. muito bom, muito bom. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Mandem aqui os comentários, a gente está sempre atento, está interagindo aqui com todo mundo que tem comentado. A gente tem também um Instagram, então sigam a gente lá no Instagram também, porque a gente sempre está postando, né, os novos episódios, alguns conteúdos relevantes lá. Então, aí a gente se vê por aí. Um abraço. Até a próxima, gente. Um abraço.